Bom dia, galera! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Pode Crer. Meu nome é Nathalie Pola e hoje eu estou aqui com a minha colega Marcela Lajus, né? Minha amiga colaboradora aqui desse projeto. Bom dia, Marcela, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Nathalie. É um prazer estar com vocês aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho. É isso aí. Pessoal, o nosso assunto de hoje vai ser um pouquinho sobre a taxa Selic, um pouquinho sobre a inflação, sobre a troca da moeda aí que ocorreu no nosso país, né? São assuntos, né, Marcela, que hoje em dia não são muito falados na escola. Mas são muito importantes. Isso. Você aí nessa carreira escolar, 12 anos, né, que nós, estudantes brasileiros, precisamos passar. Você já viu isso, Marcela, alguma vez na escola? Não. Nesse tanto tempo de estudo, nós estávamos conversando antes, né, Nathalie, que a escola não traz esse assunto até nós. Então, é uma coisa que quando eu cheguei na minha vida adulta, eu tive que correr atrás para aprender mais, para saber a importância. E, pessoal, é muito importante. Então, por que não eu e a Nathalie juntar nossos conhecimentos como estudante e ajudar vocês também a ter esse entendimento? E antes de começar o assunto, tem uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês que eu acho muito interessante, que é que ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e ninguém é tão grande que não possa aprender. Isso aí, pessoal. Então, quer saber um pouco mais sobre isso? Então, vem com a gente! Bora lá aprender com a gente! Então, pessoal, como eu já falei antes, eu vou introduzir um pouquinho aqui pra gente o que é a inflação. Né, é uma palavra tão escutada, né, Marcela? A gente vê tanto nos jornais, né, no dia a dia, até mesmo em redes sociais. Mas, Marcela, você sabe o que seria a inflação, né? Como ela é imposta no nosso dia a dia, como ela chega até nós. Conta pra nós, Nathalie. Então, os produtos que chegam na nossa prateleira do supermercado, eles têm uma longa jornada até chegar ali, né, Marcela? Tem a matéria-prima, a retirada da matéria-prima, tem os animais, as plantações, a mão de obra para fazer esses produtos, e tudo isso afeta no preço final da nossa prateleira, né? De nós consumidores irmos lá, né, e comprarmos. Então, o que acontece? Os produtos podem sofrer uma inflação caso aconteça alguma coisa que afete a demanda deles chegarem até as nossas prateleiras, né, Marcela? Como já aconteceu, não sei o ano que aconteceu a greve dos caminhoneiros. 2018, eu acho que foi, Isso, né? Que os produtos não chegavam ao supermercado. Foi uma loucura aquele ano. Sim, e as coisas, então, os preços dos alimentos, né, de tudo, né, aumentou significativamente para nós, né, consumidores. E isso acontece quando ocorre uma demanda maior do que a produção. E o que acontece quando esse valor sobe? O valor da nossa moeda, né, do nosso país, aqui o real no nosso caso, ele diminui. Então o nosso poder de compra diminui também. Né? Isso aconteceu, por exemplo, né, em alguns países aqui perto. Tipo na Argentina, né? Por isso é tão vantajoso nós, brasileiros, irmos pra Argentina, trocar nossa moeda e comprar lá os produtos, porque lá é tudo mais barato pra gente, mas pra eles não. Pra eles é que torna caro. Isso, porque o preço da moeda deles é muito desvalorizado, né? Isso, E então, isso acontece porque uma má gestão, né, Marcela? Não tenho o que falar. O que também acontece, não sei se você sabe, se você já viu, sobre a impressão do dinheiro, né? Eu já ouvi falar, mas eu nunca entendi. Por que não pode imprimir dinheiro? Eu sei que não pode, mas por quê? É uma coisa que muitas pessoas, né, a gente acaba lendo. Ai, nossa, por que só não imprime mais dinheiro? Pessoal, a impressão do dinheiro, caso, né, aconteça ali, imprime mais dinheiro, por que os preços não vão aumentar se tem mais dinheiro rodando, né? Se a população tá com o dinheiro na mão, não tem por que o preço dos mercados não aumentarem, né? Então, assim, não faz sentido nós aumentarmos o valor não aumentarmos o valor da moeda e aumentarmos a quantidade do papel, né? Do papel do real que está circulando, né, em rotação no nosso país. Isso aconteceu, né, como, né, uma coisa mais recente ali na Venezuela, que o governo imprimiu mais dinheiro. E para as pessoas lá na Venezuela é mais vantajoso botar fogo no dinheiro do que comprar carvão, Marcela. Meu Deus, que horror. Isso é uma situação triste, né? Muito triste mesmo. E é tudo decorrência da má gestão. Má gestão que já ocorreu no nosso país, Marcela. Ali, meados da intervenção militar, né, em 1990, por ali um pouco depois,
o nosso país sofreu uma crise de hiperinflação, Marcela. Isso aconteceu em decorrência de quê? Na época da intervenção militar, o governo queria dar uma cobertada naquilo, né? E acabou criando uma dívida externa com outros países, pegando dinheiro emprestado para que a nossa economia estivesse boa, né? Que as pessoas ficassem... Aqueles status, né? Isso. Tipo, tem que mostrar para todo mundo que nosso país tá super bem, tá Isso, sempre tipo, bem, que, como a intervenção militar fez bem, né? Entre aspas, eles queriam... Nossa, aconteceu isso e nossa economia decolou, né? E isso aconteceu e acabou que depois que acabou a intervenção militar, o governo não conseguiu pagar essas dívidas. Os impostos que estavam sendo coletados dentro do país não estavam sendo suficientes para suprir ali os pagamentos que o governo precisava fazer. Então, o que aconteceu? As pessoas acabaram perdendo o poder de compra delas, porque os produtos, os vestuários, os alimentos, principalmente, tudo isso aumentou o preço, assim, de forma abundante, né? Os preços no supermercado, Marcela, naquela época, chegavam a ser mudados 2, 3 vezes por dia, de tanto que a nossa moeda, ocorria a queda do valor da nossa moeda. E isso, gente, é muito triste, né? Então, ali em 1994, o presidente Fernando Cardoso, que foi o presidente da época, ele implementou o Plano Real, que foi o primeiro plano a ter sucesso, sabe, Marcela? Teve mais que um plano, então, para controlar essa hiperinflação? Teve, sim. Existiu outros planos de troca de moeda, que foi tentado ali fazer a implementação da troca do cruzeiro por, né, que era o dinheiro da época, né, por outra moeda que não deu certo. E o último plano que foi tentado ser implementado foi o do Fernando Collor. E o que esse cara fez, né? Ele trancou a poupança das pessoas dentro dos bancos, Marcela. As pessoas não podiam retirar todo o dinheiro que elas tinham nos bancos. Então, o que aconteceu? As pessoas podiam ir lá retirar um certo valor, né, por dia, para que fosse tentado ali controlar o dinheiro que estava em circulação dentro do país. Entretanto, é claro que isso não adiantou. O que causou ainda mais inflação, aumentou a inflação no país, né, que era coisa totalmente contrária ao que era o objetivo. Meu, pensa se fosse hoje em dia, né? Tá lá teu dinheiro no banco guardado, tu confia em instalar o teu dinheiro guardado, que tu investe anos guardando, e do nada tu vai lá pegar e desvalorizou tudo. Isso. A desvalorização, que é uma coisa que eu vou falar agora. Marcela, quando foi feita essa troca do cruzeiro pro real, 2.700 cruzeiros equivaliam a R$1, Marcela. Meu Deus, imagina. Então, imagina você, né, que tava ali guardando um dinheiro pra comprar uma casa, né, comprar um carro, você, né, essa pessoa dessa época, perder tudo, né, porque imagina, você tinha dinheiro lá no banco que agora não valia mais nada. E isso parece uma coisa distante de nós, mas nossos pais, né, e avós, pessoal, passaram por isso, né, porque isso, agora no que vem, 2024, vai fazer 30 anos. É muito recente, imagina. Isso é uma coisa muito recente, pessoal. E é uma coisa que tem sido, né, ao máximo evitada. Para ser evitada essa hiperinflação, né, que o nosso país decaia, de novo, foi criada a taxa Selic, né, Marcela, que você vai falar um pouquinho. Isso, vou falar um pouquinho, sim. Então, que nem tu comentou antes, quando o país está passando por essa hiperinflação, o Banco Central, que é o banco que comanda todas as instituições financeiras do nosso país, ele implementou, lá em 1979, ele implementou o sistema de liquidação e de custódia, o famoso Selic, né? Então, desde sempre, desde antigamente e até hoje, o seu objetivo sempre foi controlar essa inflação. E ela foi criada ali bem antes, né, do fim dessa hiperinflação, e até né? antes da troca da moeda, né? Então, faz bastante tempo. Sim, ela só foi mais efetivamente, né, agora no final ali, que foi mais necessário o uso dela. Isso. Até porque qualquer mudança que o Banco Central fizer nessa taxa, no sistema do Selic, vai afetar, tipo, totalmente a nossa economia, né? Então, como esse sistema, ele era eficiente, ele deu garantia ao nosso governo e também do controle das reservas bancárias, essa taxa, lá em 99, ela foi adotada como a taxa única e principal de juros no nosso país. Nossa, então ela é tipo uma taxa base, né? Todas as outras taxas se baseiam nela, é isso? Isso aí. A partir do sistema, surgiu a taxa Selic, que é a taxa que a gente falou, que ela vai basear todas as outras taxas de juros no nosso país. E ela é o principal instrumento que vai controlar essa inflação, né? E é tudo ligado ali, né, Marcela? Isso, é.
E ela vai influenciar em juros de taxas como de empréstimos, de financiamentos, de qualquer aplicação financeira, até mesmo do cartão de crédito, né? Que é bastante usado hoje em dia. Né? Nosso objetivo, a gente fica adulta, a primeira coisa que quer é um cartão de crédito. E muitas vezes, né, hoje em dia, tantos brasileiros estão endividados, né, por não saber lidar com o cartão de crédito, com as taxas que acabam sendo geradas, né? Tu acaba lendo lá, tipo assim, tanto de juros. Tu pensa, isso é pouco, isso não vai dar diferença. Mas dá diferença, então é legal a gente ter esse entendimento, a gente saber calcular os juros. Será que é vantajoso realmente realizar essa compra? Ou será que eu posso esperar um pouquinho? Ou se é realmente necessário eu fazer aquilo? Então, quem é que define essa taxa Selic, se ela vai aumentar, se ela vai continuar a mesma, se ela vai diminuir? Eu queria te pedir isso. É uma pessoa só? Ou como é que funciona, né? Tipo, que nem tu falou do Banco Central, que é o banco, né, que rege todos os outros. São pessoas dentro do Banco Central que fazem isso? É um conselho? Como é que funciona? Não é o Banco Central, mas é um órgão dele, que é o Copom, que é o Comitê de Política Monetária. E a cada 45 dias, o Copom, ele se reúne, os seus presidentes e os seus participantes, eles vão se reunir e vão conversar para realmente definir essa taxa novamente. E o que o Copom, ele vê antes de tomar essa decisão, antes de pensar, será que eu vou aumentar, será que eu vou diminuir, ou será que eu vou manter essa taxa? O Copom, ele vai ver como está a inflação atualmente no país, aquela atividade econômica, o cenário externo, porque, né, que nem tu explicou, que o Brasil já criou dívidas externas, né, Marcela? Isso, tem laços, né? Então tem que manter aquela igualdade com os outros países. Isso, que são parceiros. Até para não acontecer isso, da gente acabar criando uma dívida, né, Marcela? Pra gente conseguir se equiparar aos países externos, né? E também eles vão analisar as contas públicas do nosso país. Então, quem compra... desculpa. Tudo bem, né? Isso acontece. Então, que nem eu expliquei antes, né, sobre o sistema e sobre a taxa. A taxa é mais conhecida, mas também existe o sistema. O sistema de custódia e de liquidação, no caso. Esse sistema, ele é um sistema virtual, onde os títulos do Tesouro Nacional, eles são diariamente comprados e vendidos pelas nossas instituições financeiras, nossos bancos, no caso. Então, além do Banco Central, que é o banco principal, né, que ela vai controlar essas instituições, além deles, somente ele e as instituições têm acesso a esses tesouros. Então, não é nós, pessoas físicas, ir lá e querer ter esse acesso. Eu ia falar, até porque eu imagino que sejam valores exorbitantes, né, Marcela? Imagina o quanto de dinheiro vai rodar diariamente nessas instituições, né? Então, porque o país é um país grande, né? Tem uma economia bem... Isso, Então, é bastante dinheiro envolvido. Então, eu falei um pouco antes sobre o Tesouro Nacional, mas nem expliquei o que é. O Tesouro Nacional, ele é basicamente o caixa do governo e ele tem o objetivo de captar os recursos necessários para o governo. E como eles fazem isso? Através dos impostos e também das emissões dos títulos públicos. Então, quem vai comprar esse título público vai ter o direito de, em tal data, vai receber o valor de volta, mas com aquele acréscimo de juros. Tá, Marcela, mas aí, então, a instituição vai lá, né, bota ali um dinheiro, só que quando ela for retirar com juros, não vai acabar dando um prejuízo, assim, pro banco? Não vai acabar tendo mais dinheiro rodando, né, como a gente já conversou antes? Se tiver muito dinheiro rodando, a inflação vai, né, às alturas. Vai aumentar, então, como é que funciona? O que eles fazem para controlar isso? Pois é, existe uma lei que vai obrigar que as instituições financeiras, no final de cada dia, elas vão depositar no Banco Central uma parte dos depósitos que elas receberam naquele dia. E para que elas fazem isso? Realmente para controlar a inflação, né? Porque, como eu disse, é muito dinheiro circulando, então, assim, elas vão conseguir controlar essa inflação e aparentar que tem menos dinheiro circulando aí pelo país. Sim, então o Banco Central, além de todas essas características, ele também está controlando aí o dinheiro que tem em rotação no nosso país, né, Marcela? Isso. Ele controla economicamente praticamente tudo, né? Isso, verdade. Então, a partir daí, não sei se tu sabia, mas existem 2 tipos de taxa Selic.
Sério? Não, eu achei que era só essa, né? A taxa básica, A básica que a a gente gente mais conhece, se né? baseia. Isso. Tem a taxa Selic Over, que é essa taxa que é aplicada aos bancos, né? Quando eles ocorrem esses empréstimos, é essa taxa que é aplicada. Então, não tem muito a ver com a gente, porque vai ser, com certeza, uma taxa maior, pois eles têm mais dinheiro. E a outra taxa Selic é a taxa Selic Meta, que é a mais conhecida, né? Que é a taxa que ela vai basear todas as outras taxas de juros do nosso país. Então, como funciona? Qual que é a relação, né? Tu falou da inflação um pouquinho. Qual que é a relação da inflação com a Selic? Então, quando a taxa Selic ela tá muito alta, os juros que são cobrados em empréstimos, em fazer um financiamento ou até no cartão de crédito, eles vão ficar muito alto. Isso vai desestimular as pessoas a comprarem, né? Porque cá entre nós, ninguém quer pagar uns juros muito altos, né? Não. Tipo assim, não vai motivar a pessoa a ir lá e consumir aquele produto. E tanto que assim, né, quem que vai querer ir lá no banco e pagar, né, eu vou querer comprar uma moto, né, e vou pagar esses juros, que nem a gente já aprendeu, já viu uma vez, né, nossa, às vezes a gente acaba pagando 2 vezes a moto em juros, né, Marcela? Isso, é verdade. Então, isso é uma Comprando coisa... 2 motos, no caso. Isso acaba sendo uma coisa que nós temos que notar, né? Tipo, quando nós podemos botar o nosso dinheiro ali pra conseguir um item que nós queremos? Porque hoje em dia não é fácil nós conquistarmos patrimônios, né, Marcela? Isso não é fácil, Nessa etapa que nós estamos, economicamente, não é fácil. Então, isso é uma coisa que nos auxilia, né, a ter essa noção, né, o entendimento. Isso. Então, quando essa taxa ela tá alta, né, ela vai estimular o consumo, que nem eu falei, isso também vai favorecer que a inflação caia, né? Porque vai ter menos circulação de dinheiro e menos compras, né? Então, e quando a taxa Selic ela está abaixo, vai ser vantajoso pra gente fazer um empréstimo ou comprar no cartão de crédito, porque não vai ser uma taxa tão alta. Isso vai o quê? Vai estimular que as pessoas consumam mais, pessoas comprem mais. Então, se as pessoas estão comprando mais, a inflação vai aumentar. Isso é. Cada uma tem sua consequência e tem sua vantagem também, né? É mais um jeito de controlar, né? E, na verdade, isso meio que controla também o quanto a gente compra. Né, Marcela? Isso. Que nem eu tava pensando, às vezes nós vamos lá numa loja e compramos uma blusa, né, Marcela? Pagamos 50 reais na blusa. E daí no outro dia a blusa tá 20 reais. Nossa, isso acontece sempre e é uma coisa, né, que te revolta, imagina. Isso, então assim, como você disse, tudo é baseado na taxa Selic. Isso, Então nós temos que ter noção de quando a gente pode comprar, quando, né? Quanto dinheiro a gente pode investir, né, Marcela? Por isso é bom a gente ter esse entendimento, porque se tu quer fazer um empréstimo, quer comprar um patrimônio, quer ter um bem, é legal a gente saber em que mês que tá bom pra mim fazer esse empréstimo, sabe? Ter essa análise crítica pra mim cuidar do meu dinheiro, né? Porque não é uma coisa fácil de conquistar. Isso, e pra ter acesso também, né, a essa taxa Selic, falamos tanto sobre a gente estar cuidando, ela é acessada, pode ser acessada pelo site oficial do Banco Central, né, Marcela? Isso. Porque também não adianta a gente só falar, tem que cuidar, e não falar onde a gente pode achar os dados, né, Marcela? Atualmente a taxa Selic, ela tá em 13,25% agora no mês de setembro. Isso aí. Então é uma taxa alta, né? É uma taxa que valoriza mais os investimentos, né, Marcela? Você vai falar um pouquinho aí pra nós? Quais são os investimentos que eles são... que tem relação com a taxa Selic, né? O que eles afetam? O que a Selic afeta nos meus investimentos? Eu trouxe alguns, mas tem bastante. E o primeiro deles é o Tesouro Selic, que tem bastante relação. Que quando a taxa ela tá reduzida, também fica menor a rentabilidade desse título, desse tesouro. E ao contrário, quando ela fica maior, esses títulos que tu vai comprar pelo tesouro, ele vai ser mais vantajoso. Então, nesse caso agora que a taxa tá alta, seria vantagem eu investir num Tesouro Selic, né? Sim. Né, pra tu ver, mesmo que não seja tão bom pra nós, consumidores, sempre tem alguma coisa que pode ser tirada de boa nisso, né, Marcela? Claro que não é todo mundo que investe, não é todo mundo que sabe investir, mas pra quem sabe investir, tá sendo uma vantagem, né, agora. E a poupança, eu andei pesquisando, a poupança, ela é o recurso mais usado aqui no nosso país. As pessoas mais usam a poupança, apesar dela não ser tão vantajosa que nem outros recursos, ela é o mais usado e ela também é afetada pela Selic. É que muitas vezes a gente acaba botando na poupança por não ter muito conhecimento, né? Isso não cai no nosso assunto de agora,
Mas muitas vezes nós, né, não temos aí onde podemos investir e acaba que a gente abre o aplicativo do banco, a primeira coisa que aparece para nós é a poupança, né, Marcela? Invista na poupança agora. Então, é uma coisa que a gente acaba fazendo por não saber, né, não ter muito conhecimento. Mas conta aí, como é que ela é afetada também pela Selic? Então, o rendimento da poupança, ele tá totalmente interligado com a Selic. Eu andei pesquisando e eu vi que se a taxa Selic ela estiver acima de 8,% ao ano, a tua poupança ela vai render somente 0,5%. Meu Deus. Isso é um valor muito baixo. Então, se a Selic ela estiver igual ou abaixo a 8,5% ao ano, a tua poupança vai render 70%. Então, é um valor, sim, uma diferença absurda. Então, né, a gente pode perceber que nesse mês de setembro não é um mês muito bom pra gente investir na poupança, né, Nathalie? Sim, Marcela. E isso aí acaba tocando, né, que mais dói, que é no nosso bolso, né, galera? Isso, é. Nós hoje em dia, né, nós jovens adultos, dinheiro é uma coisa que afeta diretamente nós, né, nossa vivência. Então, isso aí é bom ficar sempre ligadinho, né, Marcela? Outro investimento que ele vai impactar com a Selic, que é o investimento em renda fixa, né? Que vai impactar o CDI, que é dos índices de rentabilidade que são mais usados nesse investimento de renda fixa. E qual que é a relação da Selic com a CDI? Antes de falar sobre isso, eu vou falar o que é a CDI, né? A sigla CDI. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, ela é esses empréstimos que os bancos fazem entre si, que nem eu falei antes, para fechar o dia com caixa positivo. Então, se a taxa Selic ela for muito maior que o CDI, os bancos eles vão preferir emprestar o dinheiro ao governo ao invés de outros bancos, porque não vai ser vantajoso para eles, né? Sim, eu nem sabia que isso podia acontecer, Marcela. E eu, agora, repetindo a fala de antes, quanto dinheiro não deve rodar, né, Marcela? Isso, é. Porque um banco é uma instituição que muitas pessoas depositam seu dinheiro lá, né? E eu imagino que sejam valores, assim, fora da nossa realidade aqui, minha e sua, né? Sim. Então, isso é uma coisa muito, muito estranha de se pensar quanto dinheiro roda no nosso país, né? Nem imaginar, tipo assim, não cabe nos nossos braços, né? Sim. Então, outra coisa que vai ser afetada também com a taxa Selic é o IPCA. O IPCA, ele é o índice que vai apontar a inflação do nosso país e ele também vai apontar se houve uma variação de preço em coisas do nosso dia a dia, como a alimentação, o vestuário, a higiene, qualquer coisa. Tudo que afeta o nosso dia a dia, né, Marcela? Falando assim, parece uma coisa tão longe, mas tá tudo ligado conosco, né? Isso, com nós, pessoas que estão aí na sociedade comprando, né? Botando dinheiro, porque o nosso dinheiro também, a gente comprar alguma coisa pra nós também é um investimento, né? Então, pra tu ver como tudo é ligado a nós, né, Marcela? E pensa, ninguém vai viver sem alimento, sem vestuário, então são coisas importantes no nosso dia a dia. Então, como o IPCA, ele vai apontar esse índice de inflação, a Selic, ela vai controlar a inflação. Então, eles estão totalmente interligados. Um exemplo disso é que quando a taxa Selic aumenta, tu vai ter menos acesso a empréstimos e financiamentos, porque tu não vai querer pagar um juros tão alto que nem nós conversamos antes. Então, isso vai gerar um menor consumo, né? Sim, abaixando vai ter uma assim, demanda, né, a inflação, né, Marcela? Isso, tudo interligado. Então, a demanda vai ser melhor e, ao longo prazo, isso vai controlar a inflação, porque a oferta daquele produto vai ser mais barato, porque vai ter menos pessoas buscando, né? Isso. Não, e que nem você falou agora, usou uma palavrinha-chave, né? O a longo prazo. Isso. Pessoal, tudo isso que nós estamos falando é pra você, é pro seu futuro. Né, pessoal? Tudo isso, tudo nos afeta mais pra frente. Então, eu gostaria que prestasse bastante atenção. Isso é um assunto super importante, né, Marcela? Foi muito bom ter você aqui pra falar sobre isso. Eu agradeço. Foi muito bom também. A gente, às vezes, acaba não falando sobre essas coisas, mas é muito bom poder, né, dar uma papeada sobre isso. Não tem noção, né? Mas é uma coisa muito importante, né? Isso aí. Muito obrigada você que nos ouviu até aqui, né? Foi muito bom falar sobre isso. Esperamos né, ter outros assuntos. Isso, muito obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal.